Muito bem, muito bem. Mais um trimestre, Gediel. Mais um trimestre. Vocês estão vendo que o Gediel tá diferente hoje. Agora ele tá enxergando vocês. Ele ficou todo esse tempo, quase um ano, né, que a gente tá gravando. Quando terminar essa revista vai fazer um ano já. Porque você começou a gravar no ano passado, né? Foi em abril. Bom, não, acho que já deve ter completado um ano. Não, vai fazer um ano. Vai fazer um ano, porque essa é a quarta revista, né? Que a gente tá usando. Quarta. A gente fez a dos ataques, né? Contra a Igreja de Cristo. A do Ezequiel. A do avivamento é essa. Então é um ano. Exatamente. Quando terminar essa, fazer um ano. Redondo. Então, um ano, gente. Um ano de EBDcast! Manto puro do céu! E agora nós vamos falar sobre família. Relacionamentos em família, superando desafios e problemas com exemplos o que eu falei, da palavra pra de você. Deus. Tem outras lições sobre família. Eu tenho várias lições guardadas. Só tem que confirmar que tem uma. Não sei se você lembra, é uma mão, como se fossem duas mãos segurando uma casa, que é sobre família. Eu teria que tirar, porque fica lá na parte de baixo da estante. Eu tenho uma caixa, acho que tá lá em cima da casa. Tem uma caixa cheia de revistas. Então eu não jogo fora, eu procuro guardar, porque. Mas aí eu tenho que tirar e ver. Eu lembro que foi tratado assim, agora tem que ver se alguns pontos batem com. Porque a CPAD repetiu uma lição. A CPAD. Não, mas repetiu ela mesmo, repete 100%. 100%? Até o autor? Tudo. Porque na pandemia não tinha, parece que não tinha material produzido. Porque na pandemia eu lembro que a gente deu uma aula dos dons, né? Então foi esse. Os dons e Jó também. Teve uma que repetiu, ela. Eu nem precisei comprar porque teve duas revistas na pandemia, que uma foi dons espirituais, outras dons ministeriais. Né? Então, mas uma foi repetida, como já tinha sido escrita, eles só modificaram a capa. A mudança foi na capa. Apesar que depois agora da pandemia, né? Até teve um lançamento lá no Belenzinho das novas. São 7 anos, né? São 7 anos, se eu não me engano, de grade curricular. E novos professores apareceram nesse processo também, né? A revista do Sermão do Monte a gente não gravou, né? Não, a gente começou depois do Sermão do Monte. Porque o Sermão do Monte, eu tenho uma sobre o Sermão do Monte de 90 a do Sermão do Monte já foi um autor novo. 99 ou 2000. Que eles estão lá no Mar da Galileia. Sempre eles repetem alguns assuntos, só que muda às vezes o comentarista. Então, ou quando muda o comentarista, daí muda também a visão do escritor. Mas essa revista sobre os dons espirituais foi 100%. A única coisa que mudou foi a capa. Só a capa, porque eles tiveram que fazer uma capa diferente, mas 100% a parte interna da lição era o mesmo autor, os mesmos apontamentos. Aquela que a gente gravou dos ataques contra a Igreja de Cristo, o José Gonçalves. Ele é um excelente escritor. Ele é novo, é autor novo da CPAD, de Revista Escola Dominical de. Ele escreveu também sobre a prosperidade à luz da Bíblia. Ele é excelente. Ele não fica preso só nos livros da CPAD. Ele é pastor, acho que presidente em algum lugar, se não estou enganado. Ele cava em outras editoras. Ele é capaz. Mas, gente, se inscreva aí no nosso canal. Queremos chegar a 1000 inscritos. Vocês têm que se inscrever aí para ajudar a gente. Se inscreva lá também no canal MQ, quer dizer, no canal Palavra Viva. MQ Podcast é esse. Se inscreva lá no canal Palavra Viva. Sai um vídeo lá falando sobre a autoridade de Jesus. Endemoniado na sinagoga, gente. Como pode um negócio desse? Jesus entra uma vez na sinagoga, o demoniado se manifesta, fica agitado e sai. O povo todo dia na sinagoga e não acontecia nada. Por isso que o demoniado congregava lá na sinagoga. Por isso que eles falaram. De onde é que vem tanta autoridade? Os fariseus não tinham essa autoridade. Doutrina exatamente, é essa? A autoridade de Jesus. Lá eu uso uma ilustração falando do maestro, né? O maestro não toca os instrumentos, ele tira o melhor dos instrumentistas. Ele rege o negócio, ele coordena a coisa. Mas ele não pode, no meio do concerto, pegar lá o violino do violinista e tocar. Ou o trompete do trompetista e assim por diante. Não, ele tem que instruir, ensinar, tirar o melhor do instrumentista. E aí a palavra, até mesmo autoridade, do latim, significa fazer crescer. Quer dizer, o propósito do líder é fazer o liderado crescer. E hoje em dia o povo pensa o contrário disso, né? Hoje o líder quer que o liderado diminua. É aquela história do professor que ele, ao invés de querer que o seu aluno supere a ele, não, ele parece que ele quer limitar o aluno.
Aí como que o liderado cresce desse jeito? Ninguém cresce, né? É o ditador. Esse é a famosa... Não é líder, é o ditador. Exatamente. Ele quer manter-se no poder e manter as pessoas na coleira. Tem até uma música, que é uma crítica, que o nome da música é uma música escrita por um cristão. Mas ela é uma crítica, né? À realidade que a gente vive. Realidade religiosa. Que é proibido pensar. É o nome da música. John Stott ainda disse, né? Crer é também pensar. Né? Só que no meio religioso querem limitar a pessoa a pensar. E isso é um meio de controle das massas, né? Tem muita gente aí, tem muitos líderes que se você pensar muito, você muda de congregação, muda de denominação. Você pode pensar que não, aqui você tem que fazer do jeito que eu te ensinar. Pensou, cancela a agenda, pensou, exclui do ministério. É fácil você trabalhar com massa manipulada. Não dá, né? Porque você coloca o cabresto. Aí você faz o que eu quero, já é. Exatamente. Mas, gente, vamos rodar a vinheta aí e vamos voltar falando sobre quando a família age por conta própria. Muito bem, vamos lá. Mas antes de nós entrar aqui no assunto, porque isso é muito importante, uma lição de família. A gente tem que falar um pouquinho da família. O que é uma família, Gediel? Porque estão dizendo que família é um negócio que não é família aí. Né? E esse povo que quer dizer que família é outra coisa, eles esqueceram que quem diz que família é Deus. É um projeto de Deus. Não é um projeto do homem. Mas se eu nego a existência de Deus... Aí relativiza a família. Exatamente. Só que nós cremos na família. A palavra tudo começa com a família. Sim. Né? E o povo quer relativizar o conceito de família. E a ideia de união na família é a mesma união na Trindade. A união que é encontrada na Trindade é a união encontrada na família. Uhum. Pode ver, 2 que se tornam 1. Olha a questão. E os 2 se tornaram uma só carne. Uhum. Só na Trindade que 3 seres se tornam um Deus. Lá é unicidade, não é nem dupla. Porque unidade é união de 2. Lá é unicidade, fundiu-se, tornou-se uma só. É isso que eu tô falando. Se tornou uma é um negócio carne. Assim que Deus fez mesmo assim pra... É a mesma coisa, você pega 2 barras de aço, coloca no forno lá, pronto. Derrete, não é mais 2 barras de aço, é uma só. Agora... A ideia é de fundir. Aí você pega a Trindade. São 3 pessoas distintas, cada uma na sua personalidade, todos com os mesmos atributos incomunicáveis, dentro de uma única divindade. A ideia da pericorese. Um Deus, 3 pessoas distintas. É uma divindade. Porque alguém pensa que é 3 deuses. Não, é um Deus, 3 pessoas distintas. É uma divindade. Que o Pai Deus... não é o Filho não é o Pai, nem o Pai e o Filho é o Espírito. Sim, cada um é cada um. Cada um é cada um. Você tocou no assunto, vai falando que eu acho aqui. Porque é um assunto importante. Porque o que é uma família? Família é um homem, né, e uma mulher que decidiram se tornar uma só carne. Família não é um homem com um homem. Família não é uma mulher com uma mulher. Não é um homem com um animal. Não é uma mulher com um animal, porque tem isso também. Zoofilia. Né? Zoofilia, não é nada disso. Outra coisa, nós repudiamos a ideia de cuidadores. Né? Exato. A ideia de cuidadores. Será que dá pra ver? Ih, é difícil de enxergar ali. Depois manda essa imagem pra mim que eu consigo colocar na tela. Que é a Santíssima Trindade. Vou botar aí na tela. O Pai não é o Filho não é o Espírito, né? Ou vice-versa no caso aqui. O Espírito Santo não é o Pai e assim por diante. E aqui ambos, né? Todos são Deus, Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Deixa eu ver se eu já mando agora. Aí na hora que carregar, você já... Aí eu boto aí na tela pra vocês. É um triângulo, né? É legal, é assim pra bem entender. Didático pra entender. Alguém explica a Trindade também, o ovo, né? A casca, a gema e a clara. Pra explicar a Trindade também. É uma coisa interessante. Que é uma coisa só que são 3 elementos ali. Você pode ver. A Trindade está na natureza. Sim. Líquido, gasoso e sólido. 3. Você pega átomos, prótons, elétrons. Uhum. Não é coincidência. Altura. Deus está... A questão de 3 pontos está ligada à natureza. Uhum. Está ligado na... É que Deus, ele deixa... No livro do Jonas Madureira, Inteligência Humilhada, ele fala sobre as pegadas, né? Deus deixou as pegadas... Rastros. Ele deixou rastros
na sua criação. Então, não tem como você olhar para tudo isso e não chegar a uma interrogação. Quem criou tudo isso aqui? A própria natureza denuncia Deus. A Bíblia fala que os céus proclamam. Como é que os céus proclamam? É só olhar pro cosmos, você vai ver que tem grandeza lá. Um dia fala, comunica outro dia. Então, assim, a família é o projeto de Deus. Não tem como. Alguém quer relativizar o que é família, mas a família, ela é um projeto de Deus. Deus idealizou a família, não foi o homem que idealizou. O pensamento socialista, né, comunista e etc. Endiabrado. Marxista que seja, eles querem colocar o Estado em primeiro lugar. Mas não, primeiro é a família. A base da sociedade é a família. Porque se não tiver família não tem Estado, não tem sociedade. Porque a polis, né, a cidade como um todo, ela é composta de famílias. Então. Né, de indivíduos que estão dentro de uma família. Pode ver. Né? Se tem cultura, porque tem família. Porque tem pessoas, porque tem gente, porque tem humano. Aí você vê, casal. A junção de 2 homens e a junção de 2 mulheres, não entra a palavra casal. A palavra casal é somente para a ligação de um homem. O comentário do Hernandes em Malaquias, capítulo 2, ele fala de que a união homossexual, no caso, é paixão infame. Porque alguém diz, isso é amor. Não, isso não é amor, isso é paixão infame. Isso é pecado. Sim. Não é amor. Porque, olha, aquilo que nós voltando ao que a gente falou semana passada, na lição passada, né? Alguém quer falar assim, não, mas essa é uma nova expressão de amor. Mas peraí, quem que é amor? O que é amor? O que você acha que amor é? Assim, Deus é amor, diz a palavra de Deus. Se Deus é amor, a essência de Deus é o amor, a referência de amor que nós temos é de alguém que é plenamente santo, puro, moral, etc, etc. Então, se está fora daquilo que o amor diz que é o correto, não pode ser amor. Eu domingo estive em Roseira, eu até usei a expressão que o amor de Deus ele está enraizado na estrutura divina. O amor é tão eterno quanto Deus. Uhum. O amor acompanha Deus, o amor está nele. Num determinado momento na história, Deus resolveu amar e expressar o amor. O amor já está nele, ele é amor. Ele é o padrão perfeito do que é o amor. Eu ouvi um podcast essa semana, o cara falou assim, existem palavras na Bíblia que elas têm um poder muito grande. Uma delas é a palavra ouve, né? A palavra ouve. E você encontra em vários momentos a palavra ouve, inserida em contexto diferente. Ouve a Israel. A fé vem pelo ouvir. Sim. Tudo tem ali, quem tem ouvido... Oração de Abacuque, ouvir. Tudo tem, sim. Você encontra em momentos distintos, você ouve. Quer dizer, é uma palavra poderosa para o homem. O homem precisa ouvir Deus falar. E amor é outra palavra que aparece em vários momentos, ou é uma daquelas palavras que se destacam na narrativa bíblica, que exaltam, porque é algo que flui do próprio Deus. Deus é amor. Né? Ainda diz, não foi... nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Eu fui atingido por esse amor, constrangido na linguagem do profeta, para corresponder. Como é que eu vou amar se eu não tenho ideia de amor? Ainda falam assim, o Leonardo Revelio, ele fala que João é conhecido como o apóstolo do amor, mas quem escreveu 1 Coríntios 13 foi Paulo. Maior poesia do amor que escreveu foi Paulo. Sim. Quer dizer, o amor é algo que está ali, está revelado na palavra de Deus, claramente, profundamente. Só que nós temos que entender que amor é Deus, Deus é amor. Então, se alguém vem dizer assim, uma união homossexual ou lesbianismo, isso é expressão de amor, eu tenho que dizer que não. Por quê? Porque Deus abomina isso. Isso não pode ser chamado de amor. Por isso, isso é paixão infame. Se Deus ele é a plenitude do amor, e o amor estando em Deus é tão santo quanto Deus, então esse amor tem moral. E se eu digo que eu estou vivendo um amor que não se enquadra com a moralidade de Deus, eu estou sendo imoral. Imoralidade é pecado. Então, e aí como que é amor? Ou a pessoa que se une com animais. Que é o zoofilia. Né? Ou mesmo, hoje em dia tem de tudo, né? A pessoa casa com objetos. Hoje tem trisal. Não sei. Hoje tem trisal. Um homem, 2 mulheres. Hoje tem caso de... O tio que casa com a sobrinha. O filho que casa com a mãe. Exatamente. O filho que casa com a mãe. Esqueci o nome da palavra. Aí você vê o pai que pode casar com a filha. Mas é pai, é amor. Não é. Isso é pecado.
Então, quando nós falamos de família, nós estamos falando de um homem, de uma mulher, sua prole, seus filhos. E ponto final. E também existem uns fundamentos lá. Casamento bíblico, ele é heterossexual. Monogâmico. Heterossexual. Indissolúvel. Monogâmico. Indissolúvel. Até que seria indissolúvel, até que a morte separa. Esse é a base do fundamento do casamento. Está revelado na palavra de Deus. Ainda quando você lê o texto lá de Gênesis, unir-se-á o filho, né? Deixará pai e mãe e tudo mais. Eu não entendo que aquele texto está se referindo a Adão e Eva. Está se referindo já aos filhos de Adão e Eva. Porque o casamento de Adão e Eva acontece antes, né? Quando Deus cria a mulher, carne da minha carne, osso do meu osso, ali começa o casamento. E aquela fala de Deus é para perdurar para todas as gerações. Então, o homem deixa... Depois começa o quê? O casamento dos filhos de Adão e Eva. E eles vão ter independência. Vão sair da casa, vão viver sua vida e vai começar a família. Assim que começa a família, né? Pessoas independentes vivendo vidas independentes. Que é outra crise, né? Existe a famosa geração canguru. Né? Que a pessoa casa, mas não sai da realidade da família. Né? Do seio da família, do olhar do pai e da mãe, não tem independência. Aí como que isso também é uma família que vai ter problemas no futuro, né? Nós vamos falar muita coisa aqui. Deixa eu até dar um panorama aqui pra vocês do que nós vamos falar nessa revista. Ó, a lição 1 é isso, né? Quando a família age por conta própria. Depois, a predileção dos pais por um dos filhos. Isso é um sério problema na família. Ciúmes, o mal prejudica a família. Ídolos na família. Motim em família. Pais zelosos e filhos rebeldes. O relacionamento entre nora e sogra. A importância da paternidade na vida dos filhos, uma família nada perfeita, quando os pais sepultam seus filhos, os prejuízos da mentira na família, criando filhos saudáveis, a amizade de Jesus com uma família libertária. São muitos assuntos que nós vamos falar aí. Então vamos lá, textual. Agora sim. Quando a família age por conta própria. E aí, gente? O textual está lá em Gênesis 17:19, diz: Na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho. E chamarás o seu nome Isaque, e com ele estabelecerei o meu concerto. A verdade prática é quando o ser humano se precipita a respeito dos planos de Deus, as consequências dessa ação são inevitáveis. Eu nem vou ler o texto bíblico, porque nós vamos falar de vários assuntos diferentes aqui, né? Nós vamos dar um panorama breve aqui sobre a vida do Abraão. Mas o que nós vamos nos concentrar mesmo falar hoje é mais sobre a relação ali Abraão, Sara e Agar. Esse é o contexto da lição Gênesis 16 lá. E aí, Gediel, como que a família mas uma outra questão age por conta própria? Então, mas é uma outra questão, que Abraão sabia do que Deus tinha escrito, do que Deus tinha falado no Éden? Melhor, sobre? Deixará o homem a casa de seu pai, unir-se-á sua mulher. Abraão teve Sarai, teve relação com Agar, depois teve relação com Quetura, e parece que teve outras concubinas por aí. Aí você pega Jacó, teve Bila, Zilpa, escravas, servas, e Lia e Raquel. Aí Isaac só teve Rebeca, pelo menos a Bíblia narra isso. Mas Jacó teve 4 mulheres. Aí você pega Davi, teve uma penca de mulheres. Salomão teve 1000. Como é que eu entendo isso? Será que eles tinham isso em mente, que era um padrão que Deus estabeleceu, deixará o homem na casa de seu pai? Ou era meramente pura teimosia? Porque eu não consigo enxergar pela questão. Sim, esse é o grande dilema. Então, eu não consigo enxergar pela questão. Embora a gente encontre textos que até a lição vai tratar sobre isso, né? Que havia essa possibilidade. Então, mas por que liberar a possibilidade se o próprio Deus estabeleceu um padrão? Esse é o dilema. Porque, o exemplo, se alguém falar pra mim, pode ver, Davi, ele erra com Betseba. Tem a ver com família, a gente está tratando de família hoje. Natan vem e conta toda uma história pra ele. O que Natan fala? Se você quisesse, Deus te daria mais, inclusive mulheres. Eu fico pensando, se o casamento é monogâmico, heterossexual e indissolúvel, mas o rei precisa de vários herdeiros. O que é isso? Eu acredito em um Deus que pode suscitar, ou que pode dar à mulher 3 ou 4 filhos e que se tornarão herdeiros de um único rei. Da mesma mulher. Essa promessa aqui. Da mesma mulher. Agora, Abraão,
Davi teve Betseba, Davi teve Abigail de Nabal, o Carmelita. Davi teve outras mulheres, teve Mical, tudo bem que não teve filho, porque aí... Exatamente, mas teve Mical, filho de Saul. Então fica a questão. Então dá-se a entender, eu sei do que é pra fazer, mas eu prefiro tomar outros caminhos. Ah, mas é que um rei precisa de vários herdeiros. Não, nós estávamos comentando sobre isso. De pessoas que têm 12 filhos, 15 filhos. Susana Wesley teve mais de 15 filhos. 19. Uma mulher com mais de 15 filhos. Então a questão não é, eu preciso de várias mulheres porque eu preciso ter vários filhos, porque isso é status pra mim. Quantos filhos você tem? Por exemplo, você pega Gideão. Inclusive, Abimeleque, um dos filhos mata todos os demais, só sobra um que consegue escapar. Mas Gideão teve 70. Eu duvido pra você que foi com a mesma mulher. Então ela tinha um filho a cada 6 meses pra ter 70? Não, no nosso país... É uma piada no nosso país algumas coisas, mas no nosso país do Nordeste, acho que eu mostrei esse vídeo pra você, não sei pra quem eu mostrei. Lá tem. Que o cara, ele teve uma mulher, teve acho que 14 ou 15 filhos com a primeira mulher, ela morreu. Aí casou com a irmã da falecida. Teve mais uns 14, 15 filhos. Então, só aí já tem ele tá montando uma cidade pra ele. Aí, a irmã dessa ele arrumou filho. Arrumou uns 14, 15 filhos também com ela. E ainda arrumou filho com a sogra. Tem um filho com a sogra. O cara tem só ele mais de 50 filhos. Você já pensou um absurdo desse? É isso que eu fico tentando entender. Porque você pega aí o Cana. No Nordeste tem muito disso. Você pega o Cana. Nós estamos falando de família e Abraão está dentro do contexto. O Cana teve Penina, teve Ana. Porque tudo indica que Ana veio antes de Penina. Por que essa liberação? E uma outra pergunta. Abraão era ou não era homem de Deus? Com certeza, pai da fé. Era homem ou não era homem de Deus? Com certeza. Homem de fé. E era tão abençoado dentro de um contexto... Lembrando, tem um detalhe aí. Assim, que foge Sarai era meia-irmã dele. Então, que foge um pouco dessa realidade monogâmica. Davi era abençoado, Salomão era abençoado em questões de riqueza. Davi era abençoado. Tudo bem que cometeu, fez o que fez. Mas a questão é, se é monogâmico... Se é heterossexual e se é indissolúvel, por que vários homens na Bíblia tiveram essa, vamos dizer, essa vontade, que na verdade é uma vontade. É uma vontade. Então, é porque existem textos, né? Esse é um dos grandes dilemas, inclusive, para os não crentes se compreenderem essa questão. É isso que é um problema. Né? Porque eles vão pegar esses argumentos. Né? Os homens da Bíblia tiveram muitas mulheres e tal, por que hoje em dia nós fizemos essa realidade? Existem textos, né? Não sei se a revista apresenta isso, com clareza, depois nós vamos ver. Mas tratando sobre essas cláusulas, né? Havia essa possibilidade dentro da lei. Não liberada por Deus. Mas existia dentro da lei lá essa liberdade, vamos dizer assim, para ter mais de uma mulher dentro do padrão lá estabelecido. No caso, uma mulher que não pudesse ter filho, dar herdeiros, etc. Só que no Novo Testamento a coisa já é diferente. Até mesmo por conta do texto lá de 1 Timóteo, capítulo 3, o ministro não poderia ser marido de mais uma mulher. A coisa ganha uma nova ordem, vamos assim dizer. Até os dias de Jesus, a realidade ainda era assim, né? Depois a coisa com a igreja cristã mesmo, cristianismo apartado do judaísmo, aí muda-se a teologia, vamos dizer assim, sobre esse assunto. E entra dentro daquilo que nós entendemos que é o correto mesmo, sem exceções, sem cláusulas, sem mais nada. Então, até porque a lei termina em Cristo. Então o que dá a se entender tem uma ordenança de Deus, ela deve ser acatada, mas por causa de uma palavra, dureza de coração, pode ver. Jesus fala o seguinte, a questão do divórcio. Quem casa com um divorciado comete adultério com ela, quem casa com um divorciado comete adultério com ele, a não ser que seja por infidelidade conjugal e tal. O que Jesus fala? Foi permitido isso por causa da dureza do coração de vocês. Não que Deus estabeleceu isso como norma, como regra, como padrão, porque senão Deus se contradiz no que ele fala. Existe aquilo que é a cláusula de exceção, né? Exceção e regra são coisas distintas. Uma coisa é uma ordenança. É um mandamento. Ponto. Outra coisa é uma cláusula, né? De
de liberação, vamos assim dizer, por causa de um outro problema. Mas aí entra a questão. Que é o que acontece nesse ponto aí. Sim, mas eu não Moisés, vamos dizer assim, coloca essa cláusula por causa de que outro problema está acontecendo. A mulher ficava casada, mas era violentada, vivia debaixo de violência e etc. Quer dizer, um problema estava dando outro problema. Mas aí a gente entende que não foi... Mas não era por causa que Deus queria Exatamente. Deus não ordenou o divórcio. Deus permite o divórcio dentro desse contexto, diante de certas exceções, por causa dessas cláusulas de exceções. Mas não como uma ordenança. A ordenança é o casamento. Insolubilidade. Exatamente, não a separação ou coisa assim. Por isso que eu tô falando. Entende-se que homens tiveram várias mulheres, não como ordenança de Deus. Exatamente. Dureza de coração, o ser humano foi lá, não, para mim convém, para mim compensa muito mais ter 3 ou 4 porque eu sou rei, vai dar ideia de status, de poder, opa, ele é dominador, pronto. Mas eu tenho que entender, a ordem de Deus é uma ordem monogâmica. Uma ordem Deus deu uma heterossexual Eva para Adão e um Adão para Eva. Exatamente. E indissolúvel. E também não tem Adão e Ivo lá. Não. Adão e Eva. E nem Eva e... e sei lá Eva. o quê. Vamos lá, primeiro subtópico aí. Deus fez promessas a Abraão. Primeiro subtópico aí, um encontro de Deus com Abraão. Eu gosto muito da história de Abraão, né? Começa lá no final do capítulo 11 de Gênesis, né? Porque alguém já começa já do Gênesis 12. Não, leia lá. Na verdade, começa em Gênesis 11. Gênesis 11. A chamada para viver uma experiência com Deus. O chamado, né? Gênesis 12. Gênesis Mas 12 a vida de Abraão inserida no livro do Gênesis é capítulo 11. Abraão, porque lembrando, houve um início do mundo com Adão e Eva, houve o dilúvio, né? Destruição desse mundo, aí começa com uma nova família. Sempre Deus tem um projeto para uma família. Pode ver Gênesis 6, depois vem Daí Adão e vem Eva. o Noé, sua esposa. A esposa de Noé, a Bíblia não fala, né? Quem que era. Adão e Eva, mas teve lá 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. E Abraão é descendente de Sem, né? Ele é descendente de Sem. Ele é um semita. Sem, Cã e Jafé. E que também é o cumprimento de uma promessa lá atrás, Gênesis 9, né? Que os descendentes de Canaã, ou de Cã, no caso, eles se submeteriam à descendência de Sem e Jafé. Eles estariam debaixo, a descendência de Cã, no caso Canaã era filho de Cã, seria liderada pela descendência de Sem e Jafé. Que é o que vai acontecer. A Canaã vem de Cã, dos cananitas, né? Sim. E Abraão, que é descendente de Sem, que vai tomar posse da terra de Canaã futuramente e vai liderar esse povo, por promessa de Deus. E a herança para... Exatamente, e tomar a herança de tudo isso aí. Abraão era filho de Tera, né? Aí ele tinha seus irmãos Naor e Arã. Arã era pai de Ló, que era pai também de Milca e Isca. E a Sarai, segundo Gênesis 20, verso 12, na verdade ela também é minha irmã, filha de meu pai, mas não é filha de minha mãe, veio a ser minha mulher. É meia irmã, filha da mesmo pai, mas não da mesma mãe. No caso aí, que é aquilo que a gente tá falando, um nó, começa aí já. Inclusive depois morre Arã, lembrando, fica órfão Ló, fica órfão Milca e Isca, e Naor vai casar-se com Milca e Isca. Quer dizer, o tio vai casar com as sobrinhas, né? Vai casar com as sobrinhas. Depois, porque lembrando, a promessa foi feita a Abraão, nós temos que lembrar três momentos aqui. Um é Ur dos Caldeus. Outro é Arã, terra de Arã, que é o que vai acontecer em Gênesis 12. E Canaã. Em Ur dos Caldeus foi quando Deus chamou Abraão. Sai da tua terra, da parentela. Porque na verdade aqui em Gênesis 12, que ele está em Arã, é a repetição apenas daquilo que Deus já tinha falado com ele lá atrás. Sim. Só que a gente não tem uma noção de tempo, né? O que a gente sabe é que aqui em Gênesis 12 ele está com 75 anos. A lacuna de tempo aqui nós não temos. A gente não tem noção. Eu já até tentei fazer uma conta, mas não bate. Fica meio confuso as datas. Mas em Gênesis 12 ele está com 75 anos. De Gênesis 12 até o nascimento de Abraão é 25 anos. Mas a verdade é que eu entendo que essa promessa foi feita antes disso. Porque ele sai de Ur dos Caldeus, era onde ele morava.
né? Sai da sua terra, da sua parentela e vai para a terra que mostrarei. E como a gente não sabe, né, com quantos anos de fato ele saiu de Ur dos Caldeus e começou a viver, mas a gente consegue compreender algumas coisas aqui. Deus fez uma promessa, né, que continha 5 bênçãos e 3 requisitos, condições. A condição era, sai da tua terra, primeira coisa. Segundo, sai do meio da parentela, porque a família era grande, a grande família ali. Terceiro, sai da casa do pai, né? Parentela e pai são coisas diferentes também. Bem específico. É bem claro o negócio. Aí você vê, a primeira ordenança ele obedece, ele saiu da terra. Juntou, vamos embora. Só que olha só, porque eu fico imaginando aquele contexto, porque eu já vi um vídeo do Evidências, né, do Rodrigo Silva, falando de Ur dos Caldeus e tudo mais. A tradição entende que Tera era fabricante de ídolos, né, de imagens. E a cidade de Ur dos Caldeus era importante, era uma cidade bem desenvolvida para a época. Tinha crianotomia já, tinha escola pública de qualidade, tinha um monte de coisa. O povo não era cidadezinha, não era Pindamonhangaba, não. Era uma Nova York daqueles dias, era Londres daqueles dias. Só que, idólatra, mas terra é profundamente idólatra. Só que a impressão que a gente tem é o seguinte, ele teve uma experiência com Deus verdadeiro, lembrando, um contexto de idolatria, ele teve uma experiência com Deus que não se manifesta em nenhuma imagem. Já é uma coisa fora de série. Você leu o livro do Francis Schaeffer? Por isso que diz lá em Gênesis 15, creu e isso lhe foi imputado como justiça. Você leu o livro do Francis Schaeffer? O Deus que se revela? Não. Então, é uma trilogia, o Deus que se revela, o Deus que intervém e a morte da razão. Uhum. O Deus se revela mesmo. Sim. Agora, pensa bem, eu vivo em um contexto de idolatria, já é cultural. Uhum. A moeda de troca é em ídolos. Daqui a pouco eu ouço. Sacrifícios humanos, inclusive, já existiam naqueles dias. Como é que ele ouviu? Ele ouviu audível, como eu estou falando com você, ouviu no coração, na mente. Ouviu. Uhum. Ele ouviu e entendeu. Tem uma voz diferente. Não, ali... Tem um comando de voz diferente, porque a ideia de sair é comando de voz. Não, e ali é lindo, porque quando a gente estuda teologia... Existe uma matéria lá, Teologia Sistemática, que fala sobre revelação especial e revelação comum. A revelação especial hoje é a palavra de Deus. Nós temos acesso, nós temos uma Bíblia. Isso aqui é revelação especial para nós. Só que naquele dia não tinha Bíblia. Você concorda comigo? Não tinha Bíblia? Né? Até mesmo o apóstolo Paulo, gente, não tinha o Novo Testamento em mãos. Vamos colocar assim, né? Os primeiros apóstolos não tinham. Eles produziram esse conteúdo. Às vezes a gente esquece essas coisas. Inclusive muitos profetas não tiveram o conteúdo que a gente tem depois. Eles tiveram só antes. Eles viveram e Deus foi se revelando ali. É revelação plenária, né? Também. Mas você pega Abraão. É revelação especial. É Deus mesmo. Ninguém foi. Não teve profeta que foi falar com Abraão. Não. Deus se revelou para Abraão. É uma revelação especial completa. Deus chegou lá na casa do Abraão e falou assim, eu sou Deus. Ele falou assim, eu creio. Ponto. É o suficiente. Pode ter acontecido uma teofania também? A Bíblia não relata, mas é possível. Ter, com Moisés também houve a teofania. Então, teve. Jacó não teve uma experiência no Val de Jaboque. Vários homens, até a questão lá na Nabucodonosor. Ezequiel, o céu se abriu. Quando vê a fornalha, ou melhor, quando vê 4 homens andando por dentro da fornalha, ele fala, um ali é diferente. Uhum. Então pode ter acontecido, porque se eu entender pela questão do carvalhar, os carvalhos de Manre, Abraão estava lá. Sim. 3 seres aparecem para ele, inclusive sentam e comem. Opa, 3. O Deus acompanhado de 2 seguranças, vamos colocar os anjos. Tudo bem, só pra gente entender. Pode ser a Trindade? Pode. Pode ser Deus e mais 2 anjos? Pode. Deus pode ter aparecido numa teofania para Abraão e falar, Abraão, sai da tua... Opa! Não, então, ele teve uma experiência. O que isso fica evidente no Gênesis 11, 12, até o final do capítulo 13. Ele ouve a palavra de Deus, ele crê. Quanto a isso, nós não temos dúvida. A primeira ordenança, ele obedeceu. Ele saiu da terra dele. Só que ele não saiu. Só que ele não obedeceu as outras 2. Sair da terra, ele obedeceu. Só que sair do meio da parentela da casa do pai, não saiu. Porque diz, quando o texto diz lá, Gênesis 11, 31, diz, e tomou Tera, quem tinha que tomar alguma coisa era Abraão, concorda? E tomou Tera, quer dizer, como se Abraão tivesse chegado em casa, contou, tive uma experiência com Deus, ele disse que eu vou para uma terra, ele vai me abençoar, um monte de coisa vai acontecer. Daí tá falando assim, que legal, vamos embora. E pegou a caravana e foi. Mas peraí, a ordenança você não tá, mas ele entrou na caravana e foi. É a mesma coisa, abre a porta do carro e convida, pode entrar. Aí entra mais 8. Aí tomou Tera, Abraão, seu filho, Aló, quer dizer,
Você tem o pai de Abraão aqui, você tem a família, Ló, né? Você tem o pai e a parentela. E Deus mandou, sai da casa do pai e sai da casa da parentela. Aí nos versos 32, Tera morre, com 205 anos, em Harã. Porque lembrando, eles saem de Ur dos Caldeus e eles empacam em Harã. Lembrando que a Bíblia não tem capítulo e versículo, né? Quando você vira a página, Deus se manifesta mais uma vez. É como se Deus estivesse chegando lá em Harã, que também era uma cidade desenvolvida, boa. Porque se você pega no mapa Harã, Ur dos Caldeus ficava aqui, Harã ficava no meio do caminho. Depois aqui ficava já Canaã. É como se ele tivesse parado no meio do caminho, fora da vontade de Deus, no sentido de... Tipo, ele saiu da terra, mas ele ficou empacado por causa do pai. O pai que estava liderando a caravana. Porque a ideia é o seguinte, eu tenho que entender que a experiência do chamado é apenas com Abraão. É. Por isso que ele fala, e ele estava empacado por causa de outras pessoas que não deveriam estar. Exatamente, é como se Deus dissesse, Abraão, eu quero é você. Mas e esse pessoal que vem vindo aí? Ah, são parentes. Abraão, sai você. A experiência é entre Deus e Abraão. Por isso que, olha pra você ver como que tem experiência, até abrindo um parênteses, tem experiência que ela é puramente particular. Lembra de Jacó? Passa todos. Servos, servas, filhos, filhas, uma filha só que era Tamar, as minhas mulheres, os meus gados, os meus bens, passam tudo. Passa tudo que tiver. Eu fico. Porque tem experiência, Miquel, aí você vai me entender, tem experiência que Deus pode levar você, que não vai levar Paulo. Não é desprezar o próximo. É Deus chamando, eu quero você. É bem específico. Pode ver, Abraão, sai você. É uma experiência particular. E o interessante é que eu estou no contexto pagão, eu entendi, porque a voz é audível, ele entende, ou semi-entende, porque a ideia de semi-entender é para levar ou não é para levar? Ah, quer saber de uma coisa? Vai, vamos embora. Então a experiência, quando ela é particular, e eu estou de fato trilhando essa rota da particularidade com Deus, eu usufruo de, vamos dizer, de bênçãos no ato da obediência. Não, a verdade é que a fé de Abraão chegaria num momento de maturidade. Aqui você ainda vê imaturidade. Sim. Agarrado à família, pai, a parente. Até de fato, depois de Gênesis 13 para frente, ele passava a viver integralmente pela fé. E debaixo da palavra de Deus. Um pouco também é o que o ser humano carrega consigo. Medo. Porque se eu tiver com a parentela, eu tenho onde me refugiar. Segurança. Exato. A ideia de casa. Por que casa tem paredes? Tem telhado? Porque me refugia do sol quente, me refugia da chuva, me refugia do vento forte. Uma das necessidades do ser humano é proteção. Então. É necessidade básica. Porque se eu estiver sozinho, só eu e Sarai, são só dois. E se bater o desespero? Agora, estando em parentela, se bater o desespero, não, Miquel, tudo bem, vamos conversar aí. Vem o primo, vem o sobrinho, vem o tio, vem a tia, vem a avó, vem o vô, então, vem a bisavó. A parentela, ela chega aconchegando. Mas experiências é justamente isso. A experiência é justamente isso. É desmembrar de tudo e usar a mesma fala de Isaías, Senhor. Estou aqui. Porque a gente vê aqui, lembrando, não tem capítulo e versículo? Verso 32. Morreu Tera em Harã. O cara tá de luto, pai morreu. E aí é um mistério isso aqui, né? Essa morte de Tera, né? Morreu porque tinha que morrer, morreu porque Deus falou assim, você tá atrapalhando meus projetos. Então! Porque Deus é soberano, gente! Ainda tem um texto de Deuteronômio que o povo não gosta, mas diz lá, eu faço viver, eu faço matar. Não, Deus, ele dá vida e ele tira a vida, ele é o soberano. Olha a oração de Ana. Deus faz descer a sepultura e faz tornar subir dela. O que Deus falou para Moisés quando Moisés começou a questionar Deus? Moisés, me responde uma pergunta. Quem é que faz a boca do que fala e a boca do que não fala? Então. Quem é que faz o olho do cego e o olho do que vê? Não sou eu? Pronto, vá e pronto. Pode olhar por uma lógica. É como se dissesse, Tera, você tá atrapalhando, só pra você tá atrapalhando Abraão. Então fala o seguinte, sai da rota. Alguém fala, não, é maldade de Deus, não. Vem pra cá, a experiência é particular com Abraão. Porque, assim, eu entendo que nas promessas... Porque, assim, uma coisa, a Bíblia fala no contexto de promessa, Deus faz promessas, os homens fazem promessa, e os demônios, o diabo faz promessa também, né? Só que somente um pode cumprir as promessas, é Deus. A Bíblia diz que maldito o homem confia no homem. O diabo põe na mentira. E Deus é o único que zela pela palavra dele. Deus é o único que fiel e verdadeiro. E que zela pela palavra. Entendeu? E que tem poder de não só prometer, mas ele tem todos os recursos para fazer cumprir. Então, se Deus tinha um projeto na vida de Abraão,
né? E eu acho lindo isso porque você encontra milhares de promessas da Bíblia para família, que a gente pode se agarrar nelas. É difícil você encontrar promessas para casal. Não, você vai encontrar promessa para família. É um conjunto de pessoas ali. Deus ama a família, ele tem promessa para família. Aí eu tenho um projeto pra essa família aqui, você tá me atrapalhando. Aí o cara morre, luto, velório, em Arã. Aí Deus aparece lá e fala assim: Abraão, sai da tua terra. Ele repete a mesma coisa: sai da tua terra, sai do meio da tua parentela, sai da casa do teu pai. Então, veja bem, da terra ele já saiu. O pai já morreu. Agora sobra quem? Sobrou Ló. Naquela palavra ele tinha que pensar assim: Ló, fica aqui em Arã e eu vou cumprir a vontade de Deus. O que ele faz? Diz que ele recebeu a palavra e tomou consigo a Ló e foi para Canaã. A ideia. Aí chega em Canaã, lembrando o contexto da promessa. Por isso que você vê aqui uma fé vacilante ainda. Não, ele não está na maturidade da fé ainda. Porque quando ele chega em Canaã, tinha o que na terra? Tinha fome. Escassez. É como que alguém dizendo promessas frustradas, né? Alguém fala assim: olha, vai pra Pindamonhangaba, tem emprego, tem escola pra criança, tem tudo. Você chega lá, não tem escola, não tem emprego, não tem nada, porta fechada. E eles falam assim: e agora? O que eu vou fazer? No contexto de promessa, ele tinha que ficar ali. Deus é promessa. Deus não fez uma promessa? Que eu vou abençoar os que te abençoarem, vou amaldiçoar quem amaldiçoarem, te agradecerei o teu nome e aí tudo. Então, se ele ficasse ali, Deus iria prover os recursos. O que ele faz? Não. Ele age por conta própria de novo e vai pro Egito. Sim. Aí chega no Egito, ele mente pra Faraó. Né? Tenta enganar Faraó. Faraó, Deus usa até os ímpios pra corrigir os filhos dele, né? Que Deus usou o Faraó pra dar um puxão de orelha nele. Né? Dizendo: como que tu me falas uma coisa dessa? Eu poderia possuir sua mulher. Então, no final das contas, Deus usa de misericórdia e eles voltam. Só que voltam com quem? Que é onde que eu quero chegar aqui. Porque foram para o Egito fora da vontade de Deus. Porque lembra que a gente comentou? Um problema não começa no problema? Né? A gente fica vendo. Às vezes a gente olha o problema, o rombo. Tem lá um rombo. Apareceu um rombo. Mas tá, começou onde esse rombo? Onde começou esse probleminha? Sabe? Começa uma rachadura. Onde começou a rachadura? Você vê, de repente, tá o aparelho partido no meio. Mas tá, onde começou a rachadura? Tem um ponto. Tem que ter um ponto inicial. O ponto inicial começou aqui. Quando ele foi pro Egito, não era pra ele ter ido pro Egito. Foi depois que ele volta no Egito, ele volta o quê? O faraó enriquece ele, dá bens, uma coisa. E dá quem? Agar. Aí é egípcia. Aonde que surge o problema aqui? Aqui. A incredulidade começa aqui. Aí alguém pergunta: onde surgem os problemas na família? Alguém vê lá um filho que vai pras drogas, problema com o marido, com o filho, um monte de coisa que acontece e tá. Mas de onde começou isso? Ah, não levava pra escola dominical. Teve lá um problema, não corrigiu. Aí de repente isso é uma rachadurinha assim que vai dando, daqui a pouco vai ganhando proporção. Se você não trata no começo, pode ter certeza, depois aí você vai ver o rastro. E o rastro tem um caminho. Você consegue fazer um diagnóstico pra saber de onde começou. E não adianta você remediar depois. Você tem que ir na raiz do problema para trazer solução. E às vezes não tem como voltar atrás. Esse é o problema de tudo. Tem coisa que você tem que quebrar a parede tudo de novo e vão construir do zero. Porque não dá mais para ter reparos. A gente, quando morava lá em Moreira, meu pai ele construiu a parte de trás da casa, né? E lá no Mantiqueira, você conhece muito bem lá, o Mantiqueira é igual que o Mombaça, era uma roça, né? Lá que você cava o alicerce da água, que era tudo um pasto aquilo lá, aquilo era um pasto. A gente morava ainda na parte mais baixa lá do bairro, que atrás é o Paraíba, né? Você cava 1 metro de água, tem água. Você cava 1 metro de chão, tem água. Porque eu esqueci como é o nome daqueles lugares aí. Lençol freático. Tem muita água. Aí a casa, a parte do fundo, tinha uma parede, que foi a parede que meu pai construiu lá. Meu pai era exagerado nas construções, ele põe um monte de coisa assim. Só que aparecia uma rachadura na parede, Geriel. E cada vez a rachadura ficava maior. Ele teve que quebrar todinha a parte, colocar ferro, fazer tudo negócio pro negócio não parar de dar problema. Mas se você deixar, daqui a pouco, pá! O negócio desaparece. Isso que tinha 2 paredes, tinha a parede do vizinho e tinha a nossa. E tava dando rachadura. Você tá vendo o negócio? Então assim, tem coisas que se você não tratar, não adianta. Vai ter problema. Aqui, a casa aqui tem 2 andares. Nas 4 laterais aqui tem sapata. Casa sem sapata, meu filho, não tem como construir, não. Vai pro chão. Tem que ter estrutura, tem que estar bem fundamentado. E tem coisa que surge um probleminha ali, aí você fala: mas de onde surge esse problema? Aí você vai na estrutura pra ver onde surgiu o problema. Aí você descobre um rastro. Então, você vê aqui, Agar não era pra ter ido ali. E lembrando, Agar não era velha, não.
Uma menina, adolescente, provavelmente, negra. Né? Egito tem gente negra. Lembrando isso. Que alguém não acha os negros na Bíblia. É o Egito, gente. Os faraós eram o quê? Branco? Igual você vê nos filmes? É tanto anacronismo histórico, gente. É África. O Egito tá na África. A África é povo preto. Eu sou branco perto deles. Eles são azul. São da cor disso aqui, ó. Desse telefone aqui, em nome de Jesus. Aí os caras querem pôr um faraó branco na série. Loiro, com olhos azuis. Porque é hollywoodiano. O povo, né? Eu vi um filme de Agostinho, também colocaram Agostinho branco. Agostinho era negro, gente. Ele morava na África. Pelo amor de Deus, quem que era Agostinho? Agostinho era negro. Pelo amor de Jesus. O povo acha que só tem filosofia ou coisa assim pra parte dos brancos. Não, é um preconceito sem fim. É um racismo até nos dias de hoje. Negra. Foi lá pra casa, virou serva de Sara. Sarai. Sarai é uma mulher teimosa, hein? Sarai significa teimosa. Tá, não é à toa isso. Aí a teimosa, incrédula, rixosa, porque Sara devia ser uma mais difícil, hein? E era muito amor ali, hein? Porque a mulherzinha velha bateu na novinha. Ele já vivia o que Paulo escreveu, o amor tudo sofre. Ele já vivia o que Paulo escreveu. Eu acho que quando Salomão escreveu Casa tem goteiro, ele tá falando de Sara. Porque Sara era uma mulher difícil, gente. Não concorda? E é curioso isso, né? Porque Abraão, pai da fé, e a mulher incrédula. Esse que é o problema, é o contraposto. Você vê, então, olha, são várias questões aqui que a gente tem que analisar, né? Porque, veja bem, a dúvida diante a espera. A dúvida surge de Abraão? Não, as dúvidas surgem de Sara. É Sara que tá com dúvida. Na verdade, Abraão, em Gênesis 15, fica assim preocupado com a situação. O Damasceno Eleazar que vai ser meu herdeiro. Mas Deus renovou ali a aliança com ele, renovou a promessa e tal, aquela coisa. Só que quando entra Gênesis 16, é Sara que quer dar uma ajudinha pra Deus. É aquilo que você acabou de falar. Tem coisa que Deus vai falar com o homem, não vai falar com a mulher. Tem experiência que vai vir pro homem, que não vai vir pra mulher. Sim. E se os dois não estiverem alinhados na mesma promessa, vai dar problema. Vai dar choque. É um caminhando por fé, o outro caminhando pelas obras. Não vai funcionar. Vai dar choque. Como que vai? O Filipenses fala isso, né? Tem que ter comunhão. O próprio texto fala, como andarão dois juntos? Impossível. Se não estiverem de acordo. Como que vai? Você vai me seguir, Sara? Não sei. Um ora, o outro não ora. Crê, o outro não crê. Deus falou. Quando Deus faz a promessa para Abraão, 25 anos depois, que a promessa vai ser cumprida, que aí são 25 anos. Uhum. Então o que dá pra você entender nesses 25 anos? A minha mente entra em parafuso. Se Deus já falou 25 anos, estabelece-se uma palavra pautada na verdade. Mas como o ser humano ele é tendencioso ao medo, à insegurança, à incredulidade, será que 25 anos é muito tempo? Aí vem aquela questão, pesa na minha consciência dar uma ajudinha para Deus? Sim. A ideia de ajudar a Deus é, senhor, vamos fazer o seguinte, vamos antecipar os 25 anos, vamos colocar para 13 não, 12 mais 1. 13 fede demais para falar. É a vida do ser humano, Miquel. Porque é muito difícil. É a oscilação na caminhada. Porque eu até contei pra você outro dia a experiência que eu tive. Se você não caminhar com a mesma, se não caminhar com a mesma visão, não caminha. Não caminha. Um vai pisar no pé do outro. E no casamento, na família, é essencial que os dois estejam o quê? Na mesma visão. Lembra de Geazi com o Eliseu? Geazi é auxiliar de Eliseu. Eliseu tem porção dobrada do Espírito que estava sobre Elias. Não era porção dobrada sobre o Espírito de qualquer um, não. Era Elias, o presidente do sindicato dos profetas. Que orou, o fogo do céu caiu. Confrontou Acabe, Jezabel, os piores reis de Israel. Aí, Geazi, com medo do exército inimigo. Senhor, abre a visão desse nosso cego aqui, em nome de Jesus. Ele não está entendendo. Não está entendendo. Quando abre a visão e ele vê o exército que estava à sua volta, ele eu acho que até mudou o semblante. Ele deu até uma debochada na cara. Porque não tem como. Porque a visão espiritual, a gente comentou aqui numa lição sobre avivamento, né? Quando estamos debaixo de avivamento, uma das primeiras coisas que a gente que muda é a visão espiritual. Aguça a visão. A percepção de enxergar é diferente, é outra. Se estava embaçado, fica nítido. Se estava turvo, fica orientado. Não é dilatação da... Você vai no Vital, eles colocam dilata a pupila. Então. Você enxergar... Tem que deixar... É dilatação. Uhum. A ideia é o quê? É você sofrer uma mudança
E não é uma mudança prejudicial, é uma mudança benéfica. Porque uma percepção, a sua visão espiritual, ela aguça mesmo, e não só a visão. Do que adianta você ter uma visão boa se você não ouve? Eu falo com você, Miquel, você enxerga bem, mas é um péssimo ouvinte. Agora, a audição aguçada, mas a visão, eu ouço Deus e caminho. O que a Bíblia diz? A gente não anda por vistas, a gente anda por fé. Quer dizer, uma coisa é a visão do olho natural, outra coisa é a visão espiritual. Sim. A visão espiritual, você está vendo obstáculo na visão natural, mas a visão espiritual você está vendo portas abertas. Você está vendo outros contextos. Olha como que é. Eu estava pensando nisso hoje, a questão da fé. A fé é a ligação entre o indivíduo e Deus. Então ela é na vertical. Quando eu estou na vertical, usufruindo dessa experiência entre eu, humano, e Deus, o soberano, eu consigo ter visão para olhar na horizontal. Então se eu tenho fé, eu consigo andar na horizontal porque eu usufruo de uma experiência na vertical. E o salmista? Eleva os meus olhos para os montes. Os montes é o lugar mais alto que o olho humano pode ver? Então, e lá onde de onde vem meu socorro? Não vem do monte. E lá onde era oferecido sacrifício. E lembrando que o povo de Israel teve experiências fantásticas nos montes. Mas não era o monte que era o negócio. Era a presença de Deus. Aí você vê, no monte. Tinha altares no monte. Sim. Tinha sacrifícios no monte. O próprio Abraão. Da onde ele chegava, ele montava altar. Moisés... O Monte Sinai, Horebe, antes de acontecer, né, a aliança no Horebe, inclusive, quando Deus falou com Abraão, ele estava no Horebe, né? A sarça ardendo lá e tal. Ele falou assim, olha, você vai voltar nesse lugar aqui para estabelecer, eu vou estabelecer uma aliança com o meu povo, você vai voltar aqui, como sinal daquilo que eu tô falando, você vai voltar aqui. E Moisés ainda tem um texto lá, Deus, esse povo de Israel, Deus das montanhas e dos vales, né? Então, e Moisés teve experiência onde? No monte. No Horebe. No Horebe, Monte Fumegava. Aí você vê. Subiu no monte para receber a tábua da aliança. Então, aí o salmista olha para os montes, tem altares. Se tem altar, porque tem sacrifício. Se tem sacrifício, porque tem adoração. Se tem adoração, porque tem Deus. Mas nem todos os altares são altares de Deus. Então, mas aí... o que adianta eu olhar? Eu olho para os montes, tem 10 altares lá. Mas o socorro não vem do sacrifício feito lá, da adoração feito lá. O que ele fala? Eu tiro o olhar dos montes. Não, mas lembra de Balaão? É isso que eu falar do Balaque Balaão, fala assim, ó, vai nesse monte aqui, vai naquele outro oferece ali, porque esse povo, eles são os deus dele, os deus dos montes. Aí ele tava procurando um monte, eu acho que não fosse tão sagrado assim, pra ver se ele conseguia sacrificar. Até a questão de Ben-Hadad, rei da Síria, quando ataca. Deus, ele, não, vamos colocar o povo de Israel nas partes baixas, porque eles só vencem nos montes. Deus levanta um profeta, diz lá, vai lá, avisa lá. Que o Deus que age em cima, ele age embaixo. Não deixa meu povo descer pro vale, que eu vou estar com ele do mesmo jeito que eu estive com eles no monte. O Salmo 139. Não tem como. Você pode ir na profundeza, no Sheol, ele tá lá. A ideia pode ir lá nas alturas, ele tá lá. Pra onde me esconderei da tua presença? Não tem, é um Deus que nos cerca, que nos... Né? Agora você vê, Abraão oscilou na fé? Oscilou. Só que aqui, por isso que a família é algo sério, porque você vê aqui, Abraão é um pai da fé. É a Bíblia que fala isso, deixa claro isso. Lembrando que Abrão, grande pai, não tinha filho nenhum. Abraão, Deus mudou o nome dele em Gênesis 15. Pai de multidões, quantos filhos ele tinha? Nenhum. E o cara continuou crendo, tendo fé nisso, que Deus faria um milagre. Só que Gênesis 16, quando entra Sarai, né, na história, porque o texto começa assim. Ora, Sarai, não é Abraão. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe gerava filhos. E ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abraão, a iniciativa de Sarai, não é de Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abraão a voz de Sarai. Aí você tem outro problema aqui, porque ele, um homem de fé, dá ouvido a alguém que é incrédulo. Isso é perigoso, hein? Não, mas tudo bem. É perigoso. Com Elias não foi a mesma coisa? Usufrui de uma experiência sobrenatural no Carmelo. 450 profetas de Baal, 400 profetas de Azerá. 850 profetas. Desce para o vale, dizimam todos. Desce fogo do céu, todo mundo vê de fato que Deus é Deus, que Deus opera. 3 anos e meio sem uma gota d'água. Não chove, segundo a minha palavra. Daqui a pouco, com medo de Isabel. Uma cartinha para você, Sedex. Ele olha, vou matar você. Não foi isso a fala de Isabel? O que Elias faz? Sebo nas canelas. Pra onde é que ele vai? Vai entrar numa caverna e ficar lá enclausurado, em depressão.
Até que Deus vai lá, gera um ambiente de experiência. Fogo, penha rachando, vento, tal, nada. Daqui a pouco uma voz mansa só. Elias, pra fora. Eles pega a capa, coloca a cabeça pra fora. O que você tá fazendo aí? Eu gosto dessa frase. Essa frase, onde estás, é uma frase que se repete em muitos momentos da Bíblia. Sim. Com Adão, com Elias, com o Levita, né? Lá em Juízes. Sim, Juízes, Mica. Eu te conheço, rapaz. O que tu faz aqui? O seu sotaque eu te conheço. O próprio Pedro, que com a mulher lá assim, você não é seguidor de coisa? A pergunta é: que fazes aqui? O que tens aqui? E por que está aqui? É sempre uma pergunta num momento estratégico. Então, pode ver, olha a questão. Abraão é um homem de fé, ele cede à fala de Sara. Elias é um homem de fé e cede à fala de Jezabel. São oscilações. Agora, isso denigre. Não, mas aí, isso que é o interessante. Por isso que eu gosto da Bíblia, porque a Bíblia ela mostra vários panoramas pra nós, né? Você pega... Eu penso que não tem mulher mais incrédula na Bíblia que a mulher de Jó. A mulher de Ló também. Mas a mulher de Jó, a gente vê, amaldiçoa esse Deus e morre. Né? Embora alguns, o professor Wellington escreveu... Meu professor Wellington escreveu uma tese sobre a mulher de Jó, né? Ele defende um pouco diferente essa ideia, né? O eufemismo. Ele defende como se lá ela quisesse dizer: pede a bênção a Deus e morre. Eufemismo. Um eufemismo. Mas o que nós temos é que ela pede para Deus, pede para morrer. Não tem mais o que fazer. Daí, porque assim, ainda que tenha sido um eufemismo e ela não quisesse dizer exatamente o que disse, a resposta de Jó nos dá um indício que talvez tenha sido essa a intenção. Literal, porque ele diz: mas Deus deu coisas boas, Deus deu coisas ruins e agora eu vou negar Deus? A resposta dele é uma prova, né? A ideia justamente de amaldiçoar é o quê? Lançar pragas contra Nega Deus. a sua fé. Acaba com tudo, não tem mais esperança. Você quer que eu amaldiçoe Deus porque Deus tirou? Depois ele vem falar o quê? Deus deu. Deus tomou. Bendito é o nome do Senhor. Exatamente, ele é bendito. Inclusive é ele que vai fazer uma das expressões. E Deus não mata, coitada, mata todo mundo, mas não mata a Aí você vê, é Jó que faz uma expressão que tem a ver com Cristo. E lá aparece Redentor com letra maiúscula. Eu sei que o meu Redentor vive. Ele está dizendo: meu Redentor está no céu. E por fim se levantará. Ele está apontando para onde? Uma questão futura. Sim. Ele poderia falar: por fim se levantou. Ele não. Se levantará. Então é questão, Miquel, essas oscilações da fé. João Batista não viveu uma? Eu sou a voz do que clama no deserto. Batiza Jesus. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele vê lá que Cristo está sendo batizado, tem uma experiência sobrenatural, a voz ecoa, a pomba desce, pronto, a Trindade está ali. João Batista prega, bate de frente com um bando de gente que não queria nada com nada. Daqui a pouco João Batista está preso, ele pega 2 dos seus discípulos, vai lá, pergunta para ele se ele é ou se nós temos que esperar outro. Miquel, ele acabou de batizar Jesus. Ele acabou de anunciar: eis aí o Cordeiro de Deus. Ele fez uma afirmativa. Eu não sou digno nem de desatar as alparcas dos seus pés. Eu que mereço ser batizado por Jesus. Não. Para que se cumpra as profecias, você que me batiza. Agora o homem está com dúvida. Pergunta para ele: é ele ou eu tenho que esperar outro? Porque mandou responder. Segue os reis, os falam. Foram embora e esqueceram. Homem como João, profeta como João não nasceu. E eles não ficaram lá para ouvir isso. João, falou bem de você lá, hein? Mas foram antes de terminar o culto, não ouviu a missa apostólica. Então. O que aconteceu? E aí, aconteceu um monte de coisa lá. Mas João não ficou sabendo que Jesus falou: nascido de profeta como João. Porque a gente vê Sarai aqui, né? Desalinhada com aquilo que Deus queria. Ansiosa. Infelizmente, ou felizmente, não sei dizer, mas é natural da mulher ser mais ansiosa. Faz parte até da natureza já feminina mesmo. Lembra de Marta e Maria? Ansiedade, medo, é muito mais patente na mulher, embora existem mulheres que transcendem isso, tem mulher mais corajosa que homem, né? Mas da sua natureza, mulheres são mais ansiosas. Só que se o homem não tiver estrutura, porque eu vou dizer uma coisa que eu acredito. Tem lutas que é o homem que tem que lutar. É o caso de Jó. Jó levantava de madrugada, Jó sacrificava pelos filhos. A Bíblia diz que havia comunhão entre os filhos, porque ele era um cara que família que tem comunhão entre filhos já é um agir de Deus, gente, porque é natural que isso não aconteça.
As famílias estão divididas. É filho contra pai, filho contra filho. É aquela loucura. Né? Ainda o texto de Malaquias lá diz qual que é a evidência de um avivamento? O coração do pai se convertendo ao filho, do filho ao pai. Unidade na família, né? Ao comum, como só vê que os irmãos de união. Quando o natural é que haja contenda, que haja divisão. O antinatural é que haja unidade. Aí você tem Jó, um homem ali, que tá ali, marcando presença. E eu penso que tem responsabilidades que um dos dois vai ter que assumir. Alguém vai ter que sacrificar. Se um não crê, alguém vai ter que crer, porque como que vai manter, vai caminhar junto? Se Deus fez uma promessa, seja para um, porque eu, por exemplo, eu namoro, tô noivo, né, da Paula. Eu falo pra Paula, Deus fez promessas pra mim, que ele vai ter que falar com você. Porque se você vai caminhar junto comigo, você vai fazer parte das promessas que Deus fez na minha vida, mas Deus vai ter que se revelar pra você, para que você ouça a voz de Deus e creia. Como Deus fez promessas pra você, que eu preciso que ele fale comigo, pra mim tomar isso como uma verdade e isso fazer parte também da minha vida. Porque senão os dois não vai caminhar junto. Porque não é, depois que casou, não existe eu, existe nós. Não é minha promessa, é nossa promessa. Se for pra ser só na vida de um, então pra que casou? Se casou pra ser um, então a promessa que tá na minha vida tá na dela, tem que estar. Senão não funciona. Por exemplo, eu tenho um chamado ministerial. Já falei, eu tenho uma coisa, vou deixar registrado isso aqui. Mas no futuro usar isso aqui como testemunho. Falei pra ela, se um dia acontece, fala assim, não quero te acompanhar quando você for pregar, não quero ser mulher de pastor, não quero ser mulher de obreiro, não quero nada. Fala assim, então chegou o convite, não vou. Por que você não vai? Porque minha mulher não vai. Não, mas e não vai por quê? Fala assim, não vai porque ela não quer ir. E você não vai exercer o ministério agora? Não vou. Porque o meu ministério sem ela não é ministério. Uma coisa só funciona com a outra. Como é que eu vou pregar uma coisa lá, sendo que eu não tô. A minha família não tá caminhando na mesma visão. Tem que estar os dois na mesma visão. Senão não prospera. Eu conheço. Você deve ter exemplos assim. Eu conheço o irmão que ele. Até a Cristina Bento mesmo. Posso citar ela, que o Thiaguinho já esteve aqui, já conversei com ele. Ela pregou uma vez aqui na sede. O marido dela é pastor. Sim, pastor. Conheço. Pastor foi pastor Moreira, inclusive. Foi meu pastor. Ela morava, se eu não me engano, lá no Pazinho, ou morava lá em Moreira, não lembro onde. Na época, as crianças pequenas. E ela não queria acompanhar o marido. Não quero, e rebeldia. Na rebeldia. Aí Deus usou alguém pra falar com ele. Falou assim, se você não quiser, eu te recolho da terra e coloco outro no teu lugar. Mas o ministério dele ele vai cumprir, porque eu tenho chamado na vida dele. E se você não te colocar na brecha, eu coloco outro no teu lugar pra fazer. Porque não adianta lutar contra a vontade de Deus. Se Deus tem uma obra, a promessa de Deus não pode ser quebrada. Os planos de Deus não podem ser frustrados. Ainda que o homem diga, eu não quero, eu não vou, fala assim, não quer? Peraí que eu resolvo esse problema em 2 segundos. Mas os meus planos, meus projetos, eles não caem por terra. Pode passar tempo, pode acontecer um apocalipse, tsunami, a promessa de Deus, a palavra de Deus permanece de pé. Só que é melhor obedecer, diz a Bíblia, do que sacrificar. Aí tem gente que quer ficar na rebeldia. Aí se ficar na rebeldia, o couro vai comer solto, porque Deus é justo, ele não vai deixar a coisa... Ele não vai deixar a coisa revelia do jeito que a pessoa quer. Ele vai trazer aquilo que ele tiver que fazer. E aqui é o caso de Abraão. Ele teria que ser um pouquinho mais firme. Não, minha filha, não vou deitar com a Agar, não. Porque o Isaac, por exemplo, Rebeca não agiu dessa forma. 20 anos Isaac orou. Falou assim, não, você tá estéril, não vou dormir com ninguém, não. Eu penso que Isaac aprendeu com um exemplo. Porque Isaac viu isso, inclusive. Lembra que houve lá conflito entre Ismael e Isaac lá? Agar Ismael rindo-se de Sara, idosa, amamentando. Foi daí que surgiu a contenda de Sara mandar ele embora. E essa história se repetiu. Você acha que Isaac não viu isso? Quando chegou na vez dele, falou assim, aqui não tem Agar, não. Até mesmo quando foi para descer lá no Egito, Deus não quis que Isaac também descesse o Egito. Teve fome, falou assim, você não vai descer, não. Você vai para outro canto, tem outros projetos para você. Algumas coisas Isaac não repete os erros de Abraão. Ele comete sim outros erros. Abimeleque, por exemplo, também mente a questão de ser irmã, etc. Depois ele olha pela janela e vê os olhos dele. Ele comete essa falha também. Só que outras coisas ele não repete. Sim. Uma dessas coisas é o filho. A Rebeca lá, 20 anos na esterilidade, e ele 20 anos orando instantemente para que Deus abrisse a madre. Só que daí erra depois na criação dos filhos, né? Um amava mais um, outro amava o outro. Sempre tem, ninguém não existe família perfeita, né? Vocês estão em qual tópico aí? É que tem o terceiro subtópico, que é Deus garante a
Sim, Abraão Deus garante o porque a ideia é aquilo que a gente está falando. Eu zelo pela minha palavra. Se foi falado que vai ser. Não tem. Mas o jeito é a mesma coisa, o jeitinho brasileiro. De querer ajudar Deus. Tem até uma fala, tem uma revista lá do Galileu. E na capa da revista é o Albert Einstein, com a língua de fora. Aí tem lá nas páginas a fala do Albert Einstein, e eu não sei se essa é a pronúncia certa. É Neil Bohr. É Neilbohr. Eu não sei se pronuncia Bohr ou Bohr, mas é Neil, a primeira. Aí a fala do Albert Einstein é o seguinte: Deus não joga dados. Por que Deus não joga dados? Deus não trabalha com a ideia de probabilidade de acerto. A fala dele já é uma fala de acerto. Eu vou jogar a probabilidade. Deus vai jogar o dado para ver se a fala dele vai ser verdadeira. Se cai 6, por quê? Se cai 5, não. Deus não joga dado. E qual que é a fala do Neil? Para de dizer a Deus que Deus precisa fazer. Deus não precisa de ninguém dando para ele dicas de como ele tem que fazer. Se Deus está falando, Abraão, é de Sara que vai sair Isaac. Pronto. Acabou. São 25 anos. Aí vem aquela questão, 25 anos. Não, e ainda eu fico pensando assim, porque Gênesis, por isso que eu entendo que a promessa ela é repetida em aranha, mas ela é feita em Ur. Porque quando Deus fez a promessa para Abraão, havia uma impossibilidade em relação a Sara. Que lá Gênesis 11 diz que ela era estéril. Né? Gênesis 11, voltando aqui. Tomaram Abraão e Naor mulheres para si. O nome da mulher de Abraão era Sarai. O nome da mulher de Naor era Milca, filha de Arã, pai de Milca e de Isca. Sarai foi estéril e não tinha filhos. Essa era a impossibilidade de Sarai. Era estéril. Sim. Só que em Gênesis 12, ele tinha 75. Ela tinha 10 anos a menos que ele. Então, 65. 65 a mulher já passou da idade das mulheres. Já não engravida mais. Na ótica humana. Você concorda comigo? Já não engravida mais. Tirando a outra que teve esses dias filha aí com 50 anos. Mas Sarai com 65 já não tinha mais filho, gente. Agora tem duas impossibilidades. Além de ela ser estéril, ela já era estéril. Agora, ela é avançada em idade. Ela já passou da idade das mulheres. Com 90 anos, Deus aparece e fala assim, agora você vai ter filho. Qual é a primeira reação de Sara? Por isso que eu falo que Sara é debochada. Ela vai dizer o quê? Dá risada. Não pode ser. Ela ri, fica atrás da porta ouvindo a conversa e dá risada. Ela deve ter, a incredulidade, o cinismo da Sara é inacreditável. Porque tudo bem que a Bíblia não narra essa questão de como é que Sara reagiu. Mas vamos dizer, se ela ouviu, o que ela deve ter olhado? Olhado para ela... Daqui não sai nada, não. Romanos capítulo 4 fala que Abraão já estava amortecido. Ela olhou pra Abraão e falou assim, olha, não vai sair nada. Apesar que o Abraão ele foi fortalecido mesmo, porque depois ele teve 8 filhos. Teve, né? Sim. Com mais de 100 anos. Então, ele tava... Deus fez um milagre poderoso na vida do Abraão mesmo. Mas, você entendeu? Inclusive o nome de Isaac é riso. Sim. Por causa dela rir-se. Rir no sentido de fé é uma coisa. Porque ali é um riso de incredulidade. Então, isso que eu tô falando, rir no sentido de fé. Olha, Miquel, você vai ver uma bênção pra você falar, glória a Deus. E ela pegou o riso no colo. Aquilo que ela riu virou. Então tem um riso de alegria, dela. Que é o riso de fé. Amém, glória a Deus. E tem aquele riso. Olha, vai acontecer isso. Tá de brincadeira comigo, hein? É o riso de deboche, a questão de incredulidade. Aí você vê. Pega já o primeiro ponto primeiro subtópico do segundo tópico. A tentativa de Sarai ajudar a Deus. É essa questão que a gente está falando. Eu ouvi Deus falar com Abraão. É compreensível a Embora fala. Ali, veja bem, a promessa foi feita a Abraão, mas era com Sara. Sim. Inclusive, Gênesis 15 fala assim, não, é com Sara que você vai ter. Não é com ninguém. Repete-se isso Sara. Depois. Não é com Agar, é com Sara. Não é filho de você com Agar, é filho de você com Sara. A promessa estava para os dois. É por isso que é muito difícil, porque tem promessas que tá para Miqueias. Tem promessa que tá agora não é mais para Miqueias, é para Miqueias e Paulo. Sim. Ou família. Qual que é a outra lição que a gente tira disso? O que Deus pode estar dizendo para Abraão? Abraão, aprenda uma lição. Eu sou o único que pode tirar de você na sua velhice o que você menos imagina que pode ter. Que lição que Deus está dando pra gente hoje? Abraão tem 100, não é isso? Que 75 para 100, 25 anos. Sara tem 90. 100 anos. O
que Deus está querendo dizer para Abraão? Abraão, eu sou o único capaz de fazer nascer filho numa situação que você não consegue enxergar. Eu sou o único que pode abrir portas onde você não enxerga. A situação de Sara é esterilidade. Mas a fala de Deus, ela é possuidora de ação. Não, mas lembra, ó, ação. Eu gosto do texto de Gênesis 15 porque desde o contexto da promessa, lá em Ur, vamos começar de Ur, depois Arã, Canaã. Gênesis 15 é a primeira vez, desde que Deus fez a promessa, desde que Deus já havia feito a promessa, que Abraão, vamos dizer assim, ficou vacilante. Ficou com dúvida. Será que é o Eleazar Damasceno que vai ser meu herdeiro? É a primeira vez que ele teve um momento assim de coisa. Aí Deus renova a fé dele. A primeira coisa que Deus fala para Abraão: não temas. Não tenha medo. Isso é poderoso demais. Não temas. Depois ele disse: eu sou o teu escudo. Escudo é proteção. Escudo é proteção. Vamos lá. Teu grandiosíssimo galardão. Galardão é presente. Proteção contra o quê? Contra tudo. Então vamos dizer proteção contra a sua própria incredulidade. Eu protejo a sua mente da sua própria incredulidade. Então, se eu olhar para a ideia de escudo, Eliezer pode ser o herdeiro de tudo. Escudo. Proteja a sua mente da incredulidade. O que Deus tá querendo dizer pra gente? Se está bloqueado... Lembrando que o Gênesis 15, anteriormente, ele tinha vencido a guerra lá com 318 homens. Melquisedeque aparece lá, tudo aquele contexto. Um homem vencedor de guerras. Eu sou teu escudo. Sou teu grandiosíssimo galardão. Essa palavra poderosa na Bíblia. Galardão é presente. Eu sou. Na verdade, Deus está dizendo assim: eu sou suficiente para você. Eu sou suficiente. Eu te preencho. Eu sou tudo. Inclusive, Deus vai provar isso mais à frente. Quando ele diz: olha, leva a Isaac lá e sacrifica ele. Deus está olhando para Abraão e falando assim: vamos ver se no processo ele passou mais a amar a dádiva do que o doador. Aí ele falou assim: não, eu vou fazer tudo o que ele quiser. Inclusive Deus intervém, não permite ele matar. Mas lá em Hebreus diz que ele tinha fé. Inclusive, se matasse, Deus ressuscitava. E é o primeiro momento na Bíblia que você encontra a ideia de ressurreição é com Abraão. Abraão já cria na ressurreição. A primeira ressurreição é com Elias, o filho da viúva lá, em Sarepta. Só que a crença na ressurreição começa de Abraão, segundo Hebreus 11. É porque ele estava pautado, ele estava alicerçado numa fala. Eu vou te dar um filho. Olha a questão, como é fé. Eu vou te dar um filho. Na sua velhice, é Sara quem vai gerar. Olha como que é um ponto simples, mas é interessante. Miquel, tem como Abraão ser pai de multidões tendo filho morto? Não tem como. Por isso que ele fala. Por isso que Hebreus vem dizer: se porventura houvesse a morte, haveria a ressurreição de Isaac. Por quê? Porque Deus disse que eu seria pai de multidão. Eu não posso ser pai de multidão tendo filho morto. Tinha até... Porque depois de Isaac, vem Esaú e Jacó. Jacó tem 12 filhos. Dos 12 filhos, nós temos aí uma multidão que saiu do Egito. Então, cumpre-se ou não cumpre-se naquele ponto a fala de Deus para Abraão. Inclusive, se cumpre até nas nossas vidas hoje. Então, se eu sacrifico Isaac morre, não ressuscita, não volta, como é que fica a promessa? Então, eu até gostei do auxílio teológico, na página 8. Vou ler aqui para vocês. Consequências da união de Abraão com Agar. Aqui temos as más consequências imediatas do infeliz casamento de Abraão com Agar. Um grande mal se produz rapidamente. Quando nós não agimos bem, o pecado e os problemas estão à porta. E podemos agradecer a nós mesmos pela culpa e pela tristeza que nos acompanha quando saímos do caminho de nosso dever. Veja isto nessa história. Primeiro, Sarai é desprezada. Veja bem, Sarai tomou atitude, Sarai agiu com incredulidade, Sarai deu legalidade para que Abraão se deitasse com ela. Mas depois é a mesma Sarai que vai ficar inconformada com o que acontece depois. Porque o tema da aula é o quê? Decisões precipitadas, né? Quando a família age por conta própria. Ela agiu precipitadamente, na incredulidade, e as atitudes dela tomadas na incredulidade trouxeram consequências para ela mesma. Não voltou para Abraão, voltou para ela. Porque ela ficou enciumada, inclusive, com o relacionamento de Abraão com Agar, daquilo que ela mesma havia dado legalidade para Abraão fazer. Aí diz, Sarai é desprezada e desta maneira sente-se aprovada e se irrita. Tão logo Agar percebe estar grávida de um filho do seu senhor, passa a considerar sua senhora com desprezo.
talvez criticando-a pela sua esterilidade, insultando-a para irritá-la, porque você quer conhecer uma pessoa, dá um pouquinho de poder para ela, né? Tava quietinha a Agar até aquele momento. Quando ela viu que ela era importante, aí ela começou a massacrar, matar na unha a Sara. Ela estava se gabando das perspectivas que tinha de trazer um herdeiro, Abraão, para aquela boa terra e para o cumprimento da promessa. Agora ela se julga uma mulher melhor do que Sarai, mais favorecida pelo céu e com probabilidade de ser mais amada por Abraão. E por isso já não é mais submissa como costumava ser. Observe. 1. Os espíritos, pessoas inferiores de serviço, quando favorecidos e promovidos, seja por Deus ou pelo homem, podem se tornar arrogantes, insolentes e esquecer seu lugar e origem. Veja Provérbios 29. Tá? É difícil atribuir a honra àqueles que realmente devem ser honrados. 2. Nós sofremos com razão por causa daqueles a quem agradamos de maneira pecaminosa. E é justo que Deus converta em instrumento de nossa aflição aqueles aos quais tornamos instrumento de nosso pecado, e que nos aprisione nos nossos próprios maus conselhos, o que revolve a pedra, sobre ele rolará. Quer dizer, é um comentário do Matthew Henry. Quer dizer, aquilo que... Porque como ela tomou uma atitude errada, né, agindo por incredulidade, etc., e Deus não estava aprovando aquilo mesmo depois tornou-se instrumento da disciplina de Deus sobre a própria vida dela. Sim. Porque tudo que o homem semear, isso também se fará. Semeou na carne, corrupção. Semeou no espírito, vida eterna. Quer saber se uma coisa é de Deus ou é do diabo, ou é da carne, ou não é de Deus? Espere as consequências. É assim que a gente avalia. Você observa a pessoa seguindo um caminho, tomando decisões, fazendo um monte de coisa. Se não é de Deus, as consequências más virão. Porque a Bíblia é justa. Tudo como se merece, também se fará. Agora, se é de Deus, aquilo é, pelo contrário, torna-se em bênção. Coisas positivas. Deus abre portas e coisas maravilhosas acontecem. Mas não é o que aconteceu aqui com Sarai. Ela não pensou nas consequências das suas decisões e depois isso caiu sobre a sua própria cabeça. Porque é assim que acontece, né? No caso aí, os dois vacilaram na fé, tópico 2. E o problema da precipitação. Que é o que estamos falando. O terceiro tópico, as consequências de uma decisão precipitada. Aí existe o conflito na família de Abraão, a fraqueza de Abraão, e encerra-se, né? E uma opinião equivocada acerca de Deus. E aí você vê aqui, né, nessa história, né, cheia de altos e baixos, de fé e incredulidade, de dúvida e certezas. Uma família que não foi destruída totalmente, porque os planos de Deus não podem ser frustrados. Deus é infinitamente misericordioso. Até quando a gente toma caminhos errados, Deus intervém com a sua misericórdia. É o caso que aconteceu aqui. Tanto para Sara como para Agar. Porque Deus fez promessas para Ismael. Sim. Né? O povo islã aí... Os árabes são descendentes de Ismael. Misericórdia de Deus. Né? Criou-se um conflito. Agar, até hoje, entre árabes e judeus, é um conflito... Então, de Abraão temos as três maiores religiões do mundo. O judaísmo, o islamismo e o cristianismo. Quando Agar foi mandada embora, né, de casa, porque se não me engano, há 2 momentos, né? Um momento que ela é mandada embora, ela volta. E se submete à sua E depois é o momento que ela vai definitivo. Deus teve que tratar com Sara, Deus teve que tratar com Agar. Porque a correção, ainda que não venha... Porque às vezes eu fico observando algumas coisas, falta correção nos nossos dias, disciplina. Né? Sobretudo por parte das lideranças. Mas ainda assim Deus ainda continua disciplinando e corrigindo. E colocando as coisas no seu devido lugar. Chegou o tempo da correção de Sarai, chegou o tempo da correção de Agar. Teve misericórdia para Sarai e teve misericórdia para Agar. E Deus colocou tudo no seu devido lugar. Todo mundo caminhou bonitinho no final da história. Por quê? Porque Deus, ele é infinitamente misericordioso. Né? A misericórdia de Deus renova todo dia. Imagina se Deus tivesse misericórdia de nós. Nem acordava hoje. Então assim, a gente vê assim, alguém... E aqui fica a aplicação clara para nós sobre isso. Alguém tomou uma decisão errada. Precipitada. Fora da vontade de Deus. Qual que é a palavra de Deus? Arrependimento. Mudança de vida.
e confiar na misericórdia de Deus, que Deus ele pode resolver todo o problema. Porque existe restauração para problemas, famílias desestruturadas, ainda mostra aqui, né, a capa da lição, uma casa que, como se um vento tivesse passado, né, e levantado a casa. Né? Mas existe solução. A solução está no próprio Deus, está na própria palavra de Deus, está no arrependimento, está na mudança de vida. Sempre tem solução. Nunca você vai encontrar uma sentença definitiva. Antes disso acontecer, tem misericórdia, tem correção, tem mudança de rota, tem tudo. Esse é o Evangelho. O Evangelho é isso. Só não tem solução mais para quem, depois que morreu, a Bíblia diz, segue o juízo. Agora, antes disso acontecer, tem muita misericórdia ainda. E nem pro diabo. Só não tem misericórdia e repreensão pros demônios. O povo de Deus tem. Então, gente, semana que vem, vamos falar sobre a predileção dos pais por seus filhos. Né? E vamos tratar aí... Esaú e Jacó aqui não. É Esaú e Jacó. Vamos falar sobre Esaú e Jacó. Esaú, filho de papai. Jacó, filho de mamãe. Inclusive o livro do profeta Obadias tem uma profecia para o povo de Edom. Os edomitas, descendência de Esaú. Por conta de coisas, de raízes de amargura, de separação e contendas que começou lá atrás, lá no passado. Você vê como que a coisa se perpetua, né? Se não for corrigido na raiz, aí atravessa os séculos. Mas, gente, até semana que vem, se Deus assim nos permitir.